Uau. Olá, muito boa noite para você, meu irmão, para você do grupo Jesus, o único caminho. Boa noite, eu sou o pastor Samuel Pacheco e a gente começa mais uma live, né? Meio-dia, segundo o pastor Sérgio, todas as terças-feiras, a partir das 22h30, a gente sempre procura trazer uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de amizade, mas principalmente falando das coisas do Senhor. E hoje o texto está baseado em Filipenses capítulo 4, versículo 4, e eu vou falar sobre os ladrões de alegria, que são as circunstâncias que nos roubam a alegria do dia a dia, na vida do cristão, na vida do crente, na vida do homem, enfim, na vida da mulher que vive, que ama e que teme ao Senhor, e que são coisas que nós precisamos aprender a tomar cuidado, aprender a se cuidar um pouco mais em relação a isso, porque nós sabemos da necessidade de vivermos felizes, de vivermos bem, de vivermos diante das situações com uma certa felicidade no nosso coração. Afinal de contas, tristeza mata. Não é verdade? Tristeza mata-nos, né? Nos destrói por dentro. Essa é a verdade. Então o texto de hoje, Filipenses capítulo 4, e a mensagem são os ladrões de alegria, ou ladrões de alegria, aquilo que nos rouba a alegria. Boa noite, Anglia, Deus abençoe. Boa noite a todos os irmãos, ou a todos os hermanos de língua hispânica que nos ouvem nesta noite. Que Deus les bendiga, meus irmãos. Amém? Vamos exaltar ao Senhor e glorificar o seu nome nesta noite, ok? Então vamos lá, vamos à palavra de Deus. Ladrões de alegria, baseado no texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4. E o texto diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, há um reforço aqui, que diz assim: alegrai-vos no Senhor. A pergunta desta noite é: você é uma pessoa feliz? Você está neste momento feliz? Eu não estou perguntando se você está atravessando lutas ou não, se você está vivendo um momento de bonança, mas se você realmente está feliz, ou se não está, o que está roubando a sua alegria? Nós vamos fazer uma dissertação sobre isso, sobre os ladrões de alegria, aquilo que tem roubado a alegria. Na verdade, o crente é uma pessoa feliz, até porque ele sabe o seu futuro, ele conhece a sua história, ele sabe que, segundo o texto de Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, no final vai dar tudo certo. Na vida do cristão não tem como dar errado, independente das coisas que aconteçam. Ele tem um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que vela pela sua própria vida. Mas hoje a verdade é que nem todos os salvos, nem todos os crentes, nem todos os cristãos estão vivendo uma vida na plenitude da sua felicidade, na plenitude do seu coração, estão vivendo a essência da felicidade de Deus. E Deus, que é um Deus de restituição, com certeza, nos ouve nesta noite. O Senhor ouve as nossas orações. Amado irmão, amada irmã, Deus ouve a sua oração. Boa noite, Rosângela. Deus abençoe. Que o Senhor venha abrir os nossos corações e abrir as nossas vidas para que possamos compreender que nós temos instrumentos, nós temos armas, nós temos como restaurar a alegria na nossa vida. A alegria no nosso coração, a alegria do nosso interior. O primeiro ladrão de alegria está em Filipenses capítulo 1, versículo 2, né, que são as circunstâncias da vida, os fatos e os acontecimentos, ou não, que nos faz olhar sobre uma perspectiva, sobre uma ótica diferente, e se essas circunstâncias podem levar à sua alegria ou à sua tristeza. Ou seja, como nós vemos as coisas. Veja bem, sabe aquela história do copo d'água? Você não tem nenhum copo d'água aqui. Você pega um copo d'água, ele está pela metade. A visão do pessimista é: aquele copo d'água está quase vazio.
A visão do otimista está meio cheio. Então você olha, como você vê as coisas é fundamental para que você mude o seu estado de espírito, seu estado de humor. Nós somos muito dependentes da visão alheia, nós somos muito dependentes da intromissão alheia. Nós sempre pedimos conselho, sempre pedimos alguém, sempre pedimos a intercessão de alguém. Mas na verdade, o nosso coração, a nossa vida precisa estar bem diante das circunstâncias. A palavra diz, a palavra é bem clara nesse sentido. A instrução é: em tudo dai graças. Nós precisamos aprender a viver pela graça e dando graças por tudo que acontece em nossas vidas. Por quê? Porque a nossa comunhão com Deus, veja bem, o nosso relacionamento com Deus não pode... Veja, eu vou fazendo uma afirmação aqui agora. O nosso relacionamento com Deus não pode depender daquilo que Deus nos dá, daquilo que Ele é capaz de oferecer. O nosso relacionamento com Deus não pode estar estabelecido nestas bases. Nós temos que manter um relacionamento com Deus de senhor em servo, senhor e servos. Deus é o Senhor, nós somos os servos. E o fazemos por quê? Porque o amamos. Eu já falei sobre Êxodo capítulo 20 com os irmãos, que fala sobre o escravo da orelha furada. Não, mas eu vou te falar, sabe o brinco, esse brinco que nós vemos muito comum hoje, era símbolo da escravidão voluntária. Se eu não me engano, o texto, eu não vou me aprofundar nisso, está em Êxodo no capítulo 20, se não me falha a memória, por ali. Ou seja, veja bem, naquela época que se escravizava as pessoas por causa de dívidas, então a pessoa não tinha condição financeira de pagar uma dívida, ele pagava ela com trabalho, e esse trabalho era escravo, ele ficava 100% servindo na casa do seu senhor, 100% de atividade. E se ele gostasse da casa, se o senhor tratasse ele bem, se ele arrumasse filhos ali na condição de escravo, ele gosta do senhor, o senhor foi um senhor bom para ele, que o sustentou, ele fala: eu não quero mais ir embora, mesmo vencido o tempo da dívida, mesmo vencido o tempo em que ele deveria trabalhar, já devia quitar da sua dívida. Então ele é levado diante das autoridades, ele é levado diante dos juízes, e lá ele faz uma declaração de que o Senhor dele é bom e ele quer servir ao Senhor e ele não quer nunca mais sair da casa do seu Senhor. Então lhe é colocado uma sovela na orelha, e ali é uma declaração de que ele é um escravo voluntário, ou seja, ele decidiu servir a Cristo. Essa é a nossa posição, tá entendendo? De servir, nós escolhemos servir, nós queremos ficar na casa do Pai, nós somos servos permanentes do Deus Altíssimo. A nossa relação, se eu estiver doente, se eu estiver resfriado, se eu estiver gripado com uma doença até mais forte, até mais grave, a minha condição diante de Deus continua sendo exatamente a mesma. A minha fé continua tendo a mesma altura, a mesma profundidade, a mesma largura e o mesmo comprimento. Ela não muda em face às circunstâncias. O meu amor, o meu carinho, a minha devoção e o meu trabalho diante de Deus não pode sofrer alterações de acordo com as circunstâncias que afetam a minha vida. Então que isso fique claro a nós, porque senão nós vamos servir o Deus que der mais. E isso é perigosíssimo, ó. Passe longe disso, é só uma palavra maligna, servir ao Deus que der mais. Porque, por exemplo, se o inimigo de nossas almas, se o inimigo de nossas almas te oferecer uma vida neste século, no presente século, melhor do que a que você tem hoje, então hoje eu tenho um carrinho velho, ele vai me oferecer um carro novo de última geração de 200, 300, 500 mil reais. Eu vou ter casa, poder viajar para o exterior, vou poder... O Deus que serve mais é o teu Deus, é o Deus que você ama, esse é o Deus que é. Veja o risco que nós corremos. Satanás tentou fazer isso com o nosso Senhor no dia da tentação. Ele falou: você está vendo todos os reinos da terra? Se prostrado me adorares, tudo isso que você está vendo eu te darei. E Jesus falou: não, adorarás apenas ao Senhor teu Deus. Então o que Deus espera de nós? Uma devoção, uma adoração, uma sujeição, uma submissão voluntária, algo que parta do nosso coração e que seja um desejo de servi-lo, de adorá-lo em espírito e em
verdade. Então, o primeiro ladrão de alegria são justamente as circunstâncias em que nós vivemos, porque nós nos apegamos, nós nos prendemos muito a essas circunstâncias. Se temos alguém na família enfermo, se nós mesmos estamos enfermos, ou se estamos passando por um processo financeiro difícil, uma fase, um vendaval, algo veio destruir os negócios da família, perca de emprego, tudo, essas circunstâncias da vida acabam roubando-nos a alegria. Não podemos permitir isso, sabe por quê? Porque o dia de amanhã ele pertence ao Senhor. O dia de amanhã ele é do... E o Senhor fala para dar glórias em tudo. Então anima-te, meu irmão, anima-te, porque se nesse momento você atravessa uma situação difícil, o dia de amanhã já é um dia de promessa, já é um dia melhor, já é um dia em que as circunstâncias vão mudar, porque Deus é poderoso para Efésios capítulo 3, versículo 20, porque o Senhor é poderoso para nos dar abundantemente mais ou muito mais aquilo que pedimos ou pensamos diante dele. Então o teu Deus é um Deus de amor, é um Deus que zela. O teu Deus é um Deus que conhece as suas necessidades, é um Deus que conhece... Estava vendo o horário ali atrás. Nem precisava, bastava fazer assim. É um Deus que conhece a sua vida, ele sabe daquilo que você precisa. Então, se você é um bom pai, se você é uma boa mãe, se você é um provedor para a tua casa, e você vê o teu filho de tudo que ele precisa e você dá a ele, assim é Deus para os teus filhos, assim é para conosco. Deus não negará bem algum aos que andam corretamente. Deus não negará bem algum aos que andam corretamente. Entra na presença do Senhor, manifesta em você a graça vindoura sobre a sua vida e a alegria permanecerá no seu coração. O segundo ladrão de alegria são as pessoas. Muitas vezes nós sofremos muito mais por causa das pessoas do que por nós mesmos. Nós acabamos decepcionando pessoas e somos decepcionados por elas também. Isso causa-nos um problema difícil e o perdão é a solução. Então pessoas também roubam a nossa alegria. Situações alheias à nossa vontade que estão ao nosso redor acabam roubando a nossa alegria. Temos marido, esposa, primos, pais, enfim, e nós estamos na igreja e eventualmente acontece alguma coisa, acontece um problema, e isso acaba tirando-nos a paz, isso acaba tirando de nós a alegria do Espírito Santo. E o perdão neste caso é fundamental para esse segundo ladrão. O perdão transforma a nossa vida. O perdão é o remédio para a paz. Quando nós perdoamos, entenda isso, quando nós perdoamos, nós estamos curando a nossa própria vida. Isso nada tem a ver com o irmão, nada tem a ver com a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, ou de alguma maneira. O perdão, quando ele nasce, quando ele brota do nosso coração, eu queria bater um pouquinho forte nessa questão do perdão, porque ele é fundamental na vida do cristão. Tá frio em São Paulo. Tô sentindo um friozinho aqui, né? Tá meio frio, tá uma briga terrível. Estamos em pleno verão não, estamos no final do verão e já está frio. Calculo eu que o inverno vai ser pesado, vai ser forte este ano. E estamos falando sobre o perdão. O perdão é fundamental para a nossa vida. Não dá para vivermos sem o perdão. O perdão é base do cristianismo. O perdão é base da nossa fé. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Pior do que isso, nós estamos sujeitos a sermos atormentados por demônios, pelos verdugos. Lembra-se do caso do credor incompetente que recebeu do rei uma dívida, o perdão de uma dívida muito maior, mas não perdoou do seu irmão, que era muito menor a dívida, e colocou no cárcere. Então o perdão é o remédio para muitas das nossas enfermidades. Comprovadamente a mágoa ela se origina da falta do perdão, é a causa de muitos tipos de câncer na vida das pessoas. Então, gente que sofre muito por causa de outra, principalmente em relacionamentos, né? Relacionamentos sentimentais, marido, esposa, isso é um problema na vida da gente, um problema gravíssimo, porque nós cometemos muito erro, né? Erro nos nossos relacionamentos.
eu estou com 55 anos, então eu já aconselhei muitos casais. Muitas pessoas já chegaram para perto de mim, já falaram algumas coisas, já se confessaram e a gente teve que solucionar. E eu confesso aos irmãos, sendo bem sincero, algumas nós conseguimos êxito, logramos êxito, mas outras não teve jeito, não teve como segurar, não teve como manter. Essa é a verdade. A verdade é assim. Então, o segundo ladrão são as pessoas. E o perdão é fundamental, é o remédio para a cura desse segundo ladrão da alegria. Então vamos ao terceiro ladrão, que são as preocupações com os dinheiros. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 19. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 19, diz assim: o fim dessas pessoas, não é esse não. É a perdição... ok, é isso mesmo. Filipenses capítulo 3, verso 19. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que os ostenta fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com as coisas que são terrenas. E Deus fala para tirar isso do nosso coração. Nós não podemos nos prender a isso. Viver pensando em dinheiro, viver pensando em dinheiro. Pastor, eu vou ser sincero, o crente pode ter prosperidade? Prosperidade financeira? Sim, claro que tem. A prosperidade financeira é bíblica, está na Bíblia. Como é que eu vou negar isso? Como é que eu vou tirar isso? Como é que eu vou colocar isso de uma outra forma que não seja a verdade diante do Senhor, a verdade diante da presença maravilhosa com que Deus tem colocado isso em nossas vidas? Mas não é o centro do evangelho, não é o foco principal. Isso é consequência da presença de Deus na nossa vida. Como manteríamos a igreja? Como manteríamos pastores? Como manteríamos missionários? Como construiríamos igrejas se não fosse a doação dos irmãos? Ponto. É claro, os irmãos doam. Mas por que os irmãos doam? Os irmãos só doam porque têm. E os irmãos têm por quê? Porque Deus abençoa, porque Deus dá prosperidade aos seus filhos. Entende? Para que eles tenham com que ajudar o necessitado, para que eles tenham com que doar, para que eles tenham com que investir no evangelho. Essa é a verdade. Mas isso não é o foco principal. Isso não é a essência do evangelho. A essência do evangelho está no arrependimento e transformação de vidas, dependência de Deus, dependermos das mãos poderosas do nosso Pai. Então nós não podemos nos preocupar com dinheiro. Muitas vezes, preste atenção, nós somos muito consumistas. E o consumismo é um problema grave, é gravíssimo isso aí. Sabe por quê? Porque a pessoa descobre que ela precisa de um carro novo quando ela vê o irmão com um carro mais novo. Isso tem um nome. Esse desejo de ser melhor do que o teu irmão tem um nome e é perigosíssimo. Esse orgulho pessoal de querer ser superior, isso é uma vaidade condenável na vida. Isso nos tira a alegria. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos arrancar isso. Dinheiro não é fonte de alegria para ninguém. Mas, pastor, eu estou passando um momento... Sim, eu entendo de pessoas que estão passando um momento difícil. É compreensível, todo mundo passa um momento difícil. Deus falou para o Isaac que ele herdaria todas as bênçãos do pai. Então o Isaac, por estar passando fome, desce até a terra de Gerar. Por passar fome. Estava passando fome, estava passando necessidade. E Deus ali o abençoou. Ele sai de lá cavando poços, vem um entulha, cava outro, vem outro, dá briga, cava outro. Até a hora que Deus abençoa, até a hora que Deus abre as portas, até a hora que Deus multiplica, até a hora que Deus faz as coisas acontecerem de uma maneira sobrenatural. Portanto, nós precisamos estar ligados em Deus, confiando no Senhor, confiando em Deus. E tirar do nosso coração essa preocupação, porque essa preocupação com o dinheiro está roubando a tua alegria. Aí o camarada não
na igreja, o camarada não sente mais vontade de andar na presença do Espírito Santo, o camarada não sente mais vontade de fazer as coisas, de trabalhar com alegria na casa do Senhor, não sente mais vontade nem mesmo de orar, nem mesmo de ler a palavra. Por quê? Porque a alegria do seu coração foi roubada por causa de um ladrão chamado preocupação com o dinheiro. Preocupação. Ele está preocupado com coisa que ele não sabe mudar, que ele não sabe se vai mudar ou não. Então, nesta noite, o Senhor nos fala sobre isso com clareza, com uma clareza no coração, com uma clareza na vida. Entenda que o Senhor vai abrir portas que talvez você não tenha pedido, mas será bênção na sua vida. Deus vai abrir portas que talvez você não tenha nem pensado. Fala, tá tranquilo, minha vidinha tá tão tranquilinha aqui. Ei! Mas lá do alto, nos anais eternos dos livros de Deus, está escrito que o Senhor te daria bênçãos e que Ele não negaria essas bênçãos a você. Então Ele começa a abrir o quê? Portas de vitórias para a sua vida. Então houve momentos difíceis, mas haverá momentos em que Deus vai se levantar a teu favor e vai trazer bênçãos tremendas. Então o quarto e último ladrão que está aqui, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: E não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas de ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tira a ansiedade do teu coração. Ansiedade ocupando um espaço que pertence a Deus. Ansiedade ocupando um espaço que pertence ao Senhor. Está gerando enfermidade na pessoa, está gerando problemas, está gerando cansaço físico, mental e espiritual. A ansiedade corrói-nos, feito uma ferrugem, feito um câncer por dentro, sem que percebamos, e chega uma hora, aquele ferro que era tão resistente, era tão forte, se quebra, ele se rompe, claro, ele foi totalmente corroído. Nós pensávamos que éramos crentes e acabamos não correspondendo a expectativa de nós mesmos, né? Nós superestimamos a nossa capacidade. Essa superestimação aí, ela está relacionada à ansiedade, que nos leva muitas vezes a cometer loucuras, não atos de fé, mas loucuras, porque eu quero alguma coisa, eu nem sei se eu posso pagar aquilo, entende? Tem um texto de Lucas lá, que Jesus fala, quem é aquela pessoa que pretende construir uma casa e vê se não tem condição de terminá-la? E não terminando, virão os outros e zombarão dele. Olha lá, começou uma casa e não terminou, não teve condições de terminar. Mostrando que precisamos ter a fé, e embora a fé seja algo intangível, você não pode tocar, mas o evangelho é racional, a adoração é racional. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós podemos ou não fazer para não nos perdermos e confundirmos a nossa loucura com fé. Eu quero muito uma coisa, mas eu não tenho condição, por exemplo, financeira. Mas eu vou lá e compro. Eu vou comprar pela fé. Oh, meu Deus. Oh, irmão, como tem gente que erra aqui. Como tem gente que escorrega, como tem gente que atola. Imagina um carro atolado que gira, patina e não sai do lugar. Como tem gente que erra nesse momento, em confundir a fé com loucura. Não, fé não é loucura. A fé, ela é extremamente consciente. E nós não podemos deixar isso de lado, nós não podemos permitir que a gente não olhe para as circunstâncias corretamente a ponto de andarmos ansiosos de dia e de noite, perdendo a razão, perdendo a noção do tempo em que nós estamos vivendo. Não pode. Então, o texto desta noite, ele nos traz de volta, nos coloca os pés no chão para caminharmos com certeza. A certeza, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. E é quando eu preciso descansar no Senhor. É quando eu preciso largar
todas aquelas correntes, todas aquelas preocupações que estão abundando na minha vida, na minha mente, tomando conta, e eu não durmo direito, e eu não descanso, eu não paro de pensar nos problemas, eu não paro de me ocupar com essas coisas, e eu vou deixando de lado a segurança que o Evangelho me oferece. A palavra ansiedade no grego significa estrangulamento. E nós verdadeiramente nos sentimos estrangulados, né? Eu conheço várias pessoas que têm problema com ansiedade e tiveram crises pesadas de ansiedade a ponto de quase morrer, o coração começa a palpitar. É algo terrível. É algo terrível na vida da pessoa. Mas Deus tem cura. Deus tem cura para isso. Deus tem cura para você. Deus tem cura para quem entra na presença dele, pedindo, solicitando. A ansiedade é uma preocupação. Você se ocupa previamente de uma coisa que você nem sabe o que vai acontecer. Jó atravessou 41 capítulos de ansiedade. 41. No capítulo 42 falou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço bem, agora eu te conheço de andar contigo, agora eu sei quem é o Senhor, agora eu sei como é o Senhor. E sei que nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça sem que tu permitas. Qual é o homem que pode acrescentar um côvado à sua estatura ou reduzir um côvado da sua estatura? Não pode. Mas há um convite de Deus. Entra na presença dele. Com súplicas, orações, ações de graça. Esse é o remédio. Essa é a cura. Essa é a bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Estamos na luta por uma vida, na luta por vivermos a glória do reino de Deus que já está. O reino de Deus, ele já existe, ele já começou. E nós estamos vivendo ele aqui na terra. Mas vai chegar um momento que nós vamos vivê-lo no céu, quando tudo se cumprir, quando a palavra de Deus se cumprir por completo sobre as nossas vidas. Então, por enquanto, vamos usar as armas que nós temos. Vamos usar os recursos que Deus nos deu para vivermos felizes, para mantermos a alegria permanente no nosso coração. Entende isso? Para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, para que você, abençoada, não seja roubado pelas tristezas, pelas angústias, pelos problemas que virão. Não dá para nos desvencilharmos dele, não dá para nos desviarmos de coisas que estão predestinadas ao nosso caminho, que acontecerão, que virão. Portanto, não tenha medo, mas viva a plenitude da alegria de Deus na sua vida. Amém? Dá um amém aí para mim. Deixa eu ver, né? Deixa eu ouvir o seu amém, querido. Eu ouvi o seu amém nessa noite aí. Que horas são? Deixa eu ver aqui. São 10 horas e 54 minutos. Eu já estou há mais de 30 minutos falando, que eu comecei mais cedo. Que eu sei que eu comecei mais cedo a live. Quase 5 minutos mais cedo. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus te abençoe grandemente. Não tenha medo de se levantar. Não tenha medo de se colocar na presença desse Deus vivo. Há bênçãos de Deus para você. Você não foi chamado para viver chorando em cantos, choramingando. Deus te deu mais. Deus tem mais coisas para você. Amém? Eu posso ouvir um amém aí dos irmãos que estão aí na audiência? Manda um sinalzinho, um joinha, faz um sinal aí que você está ouvindo, que você está participando.
Deixa eu saber que tem gente aí que eu não estou falando sozinho aqui, não. Eu sei que não, eu sei que os irmãos estão aí. Então, olha, é uma alegria muito grande estar com os irmãos. Foi um prazer imenso poder mais uma vez aí participar, né, poder contribuir de alguma maneira com os irmãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor estenda a sua mão gloriosa sobre a sua vida. Que o Senhor te dê a paz, te dê segurança, te dê tranquilidade. Que o Senhor te envolva com o seu manto de amor, de cura e de bênção, no nome de Jesus. Tá bom? Um beijo para você. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e em tudo, todas as coisas te faça prosperar. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Uma boa noite, uma noite de paz para você, em nome de Jesus.